Gravando. Bom dia a todos e todas, né? Bom estar com vocês. Turma massa, primeiro ano, já escutamos um samba e fizemos aí uma parada para se situar no material. A novidade é que vocês vão ter um monte de atividade aí do SAI aparecendo no celular aí a partir de hoje, por causa do término aí de alguns pontos, né? E aí eu já vou agora para o livro 3, para o primeiro ponto do livro 3, que é a introdução à população. Então a gente vai começar a falar sobre alguns conceitos demográficos, né? Então vamos lá. A demografia, que é o estudo populacional, ele requer o estudo de uma série de conceitos. Conceitos estes que eu vou passar depois no grupo para vocês fazerem uma lida, dar uma pesquisada. E vou fazer o contato com Claudinha, com Meire aí, para poder liberar esse livro aí para vocês, né? Certo? Então vamos lá, né? Os primeiros conceitos populacionais que a gente vai passar. Peraí que eu tô achando o livro aqui, viu, gente? Por isso que eu tô. Achei. Os primeiros conceitos são os conceitos de população absoluta e população relativa, certo? São os primeiros conceitos que a gente deve observar. Então, população absoluta é o número, né, de habitantes de uma determinada região. Quando eu digo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, a Paraíba tem 4,8 milhões de habitantes. Então, essa expressão, ela está sendo, o conceito usado aí é o conceito de população absoluta, ok? Esses conceitos vão ser bem importantes, gente, porque quando vocês forem resolver as questões, uma ou outras questões, os autores vão tentar confundir vocês com esses conceitos. Alguns são até bastante parecidos. Então, vocês devem ter um pouco de cuidado, certo? Nisso aí. Pronto, já cheguei aqui agora com o livro, ok? Aqui, bora. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, que é o nosso ponto de partida, né? Eu já falei, inclusive, do conceito de população absoluta, certo? Então, tem aqui a China com 1 bilhão 394, a Índia com 1 bilhão 345, os Estados Unidos com 330 milhões. Então, aí eu falo da população absoluta. Aí você não pode confundir o conceito de população absoluta com o conceito de população relativa, certo? Então, olha bem, eu tenho população absoluta e eu tenho população relativa. A população absoluta é um número exato de pessoas, né? As pessoas que vivem em uma determinada região. A população relativa é uma relação entre a área, certo? E a população. É aquilo que vocês chamam de densidade demográfica. Ou seja, a densidade demográfica, que é a distribuição da população em uma determinada região, certo? Seria a população absoluta, que é dada em habitantes, dividido pela área, que é dada em quilômetros quadrados. E aí eu tenho a resposta. O resultado disso, habitantes por quilômetro quadrado.
Então, estes habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica, isso aí é a população relativa. Então, eu tenho o primeiro conceito de população absoluta, que eu falei lá atrás, a gente estava aqui achando aqui o livro aqui, conseguimos, certo? O material de vocês, ele dá a seguinte... Muito obrigado, meu amor. Um cafezinho aqui para tio Monga. Olha bem, vamos lá. Então, população absoluta representa o total de habitantes de uma determinada região, né? Cidade, estado, continente, ok? População relativa representa a densidade demográfica de um espaço, isto é, a relação entre a quantidade de habitantes em uma área, né? Então, por exemplo, o Principado de Mônaco, que possui uma população absoluta muito pequena, pouco mais de 38 mil, quase 39 mil habitantes, mas a área deles é apenas de 2 quilômetros quadrados. Certo? Um dos menores países do mundo, fica ali perto da França. Certo? Na verdade, é um principado. A densidade demográfica lá dá 19 mil habitantes por quilômetro. Olha o quanto o número é elevado. Então, tem que ter um pouco de cuidado quando analisar esse dado. Certo? Isso apenas mostra como a população está distribuída ali naquele espaço. Então, nós já tivemos, eu vou digitando aqui, e os senhores vão fazer uma leiturazinha básica em casa sobre isso. População absoluta é a primeira, a segunda, população relativa. Faz isso ainda hoje. Coisa besta, uns 10 minutinhos, você faz uma leitura desses conceitos. Até a questão do livro, eu não sei ainda como é que ficou. Pelo menos eu fui na escola a semana passada e eu vi lá as caixas lá, inclusive ainda fechadas, nem o livro da gente a gente pegou ainda, porque ainda vai conferir e tal. A escola só está abrindo 2 dias por uma determinação da prefeitura, né, de redução aí de horário. E aí, amanhã, Claudinha vai estar lá na escola. Eu acho que amanhã ela consegue organizar. A partir de segunda-feira, vocês podem mandar pegar esse material. Eu penso, mas eu vou confirmar com vocês até sexta-feira, beleza? Vamos lá. Então, eu falei da população absoluta e da população relativa. Agora, eu vou falar das taxas, certo? São 3 taxas que nós vamos ver agora, né? Então, se liga aí a parada. Vocês já podem acessar pelo celular e fazer as leituras direto no material do site, né? Desse que eu estou usando aqui no meu celular, ou no tablet, ou no computador, beleza? É uma boa ideia, viu, Ranieri? É uma boa. Mas vamos lá. Taxa de natalidade. Taxa de natalidade. Beleza? Preste bem atenção. O que é a taxa de natalidade? Abre esses microfones aí, velho. O tema dá para interagir legal. Abre os microfones aí e vamos falar. Certo? Eu vou gravar a aula agora e botar para vocês. Poxa, eu só não gosto de ver as fotos de vocês, porque para me assombrar já basta o meu sobrinho aqui. Preste bem atenção. Taxa de natalidade. Aí o cara faz, professor, é o povo que nasce. São os nascimentos. Não é bem assim, não. Certo? Existe uma fórmula para definir a taxa de natalidade de uma região. A fórmula é quantidade de nascidos vezes 1000 dividido pela população absoluta, que a gente já falou o que era. Então, o que é que eu faço? Eu pego a população do estado da Paraíba, por exemplo, divido ela em grupos de 1000. Para cada grupo de 1000 habitantes, eu vou observar quantas pessoas nasceram. É assim que é feita a taxa de natalidade. Número de nascimentos vezes 1000, certo? Dividido pela população absoluta. E aí você tem a chamada TN, que é a taxa de natalidade. Aí eu tenho, certo? Da mesma forma, eu tenho a taxa de mortalidade. Então, o que é a taxa de mortalidade? O número de óbitos
vezes 1.000 dividido pela população absoluta. Porque a ideia, gente, dessas taxas é observar para cada grupo de 1.000 quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem em uma determinada região, a cidade, o estado, o país, ok? Professor, como é que é feito essa taxa de natalidade e essa taxa de mortalidade? Como é que se tem certeza da quantidade de pessoas que nasceram e que morreram? Vamos falar a nível de Brasil, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele tem toda uma técnica com os seus geógrafos, seus estatísticos, para observar isso. Apesar que hoje ficou muito mais fácil. Por quê? Porque é necessário que toda criança, quando nasce, obrigatoriamente fazer o registro civil, a chamada certidão de nascimento. Inclusive, é gratuito, isso já foi pago, o que fazia com que algumas comunidades, os caras passavam um bom tempo sem registrar as crianças porque não tinha dinheiro, certo? Hoje, a coisa é gratuita. Você sai da maternidade, pega o documento, vai lá e registra a criança, certo? E a mesma coisa com a questão da certidão de óbito. Apesar da certidão de óbito, você pagar para tirar. Tem um valor aí, eu não sei se é correta essa cobrança. Não vem o caso fazer essa Mas, discussão professor, agora. o que acontece se a pessoa não fizer a certidão de óbito? A pessoa ainda vai dar como Você não viva enterra o ou... caba não, meu irmão. O cemitério só aceita com a certidão. Caramba, É, é ele no quintal de casa. é complicado. Certo? Por isso que, às vezes, as próprias prefeituras, para comunidade de classe de renda mais baixa, tem um convênio aí com os cartórios aí para emitir isso, porque senão ela vai ficar com um defunto dentro de casa sem poder resolver, né? Isso é bem complicado. Mas assim, mas tem um prazo. Na verdade, assim, eu exagerei aí de dizer que o cara ficava com o defunto em casa e tal, mas você tem um prazo, se eu não me engano, de até 7 dias para ir até a prefeitura, o cemitério aí e levar esse documento, para evitar justamente. E tem gente aí que abriu o Clash Royale aí, viu? Eu vi aqui, velho. Ah, rapaz. Na hora da minha aula. Aí tá certo. Eu já joguei hoje já abri meus baús de hoje já, certo? Mas não na hora da aula aí. Não sei nem quem danado foi aí. Acho que foi Ítalo. Ê, meu balão. Depois a gente vai dar um treino aí, viu? Peguei o pobre de Bruno, dei uma pisa, nunca mais se aprumou na vida. Então não precisa os Mas, tipo, caras. professor, Oi. já que o corpo já foi enterrado, o que acontece se a pessoa não fizer essa certidão? Rapaz, é o seguinte, bicho, preste atenção. Sem a certidão de óbito, é como se a pessoa estivesse viva. Isso pode provocar uma série de problemas. Isso pode provocar uma série de problemas. Por exemplo, questão de herança, é necessário o atestado de óbito, retirada de, de dinheiro que esteja em banco, por exemplo. É necessário comunicar aos órgãos previdenciários, caso essa pessoa seja aposentada. Se o cara tiver deixado dependentes, filhos e esposa, para dar entrada em pensão, essas coisas, precisa desse documento também. Então, se você não faz o atestado de óbito, é como se a pessoa estivesse viva. Não vão desenterrar o cara lá não e devolver ele para você. Não. Mas existe uma série Eu de pensei coisas que era o que acontecia. que é necessário esse documento. É necessário esse documento, certo? Ativar o recebimento de seguros, ok? Então, existe uma série de coisas que há a necessidade de você. Imagina aí o cara chegar no. Dois filhos, por exemplo, chegar no cartório dizendo: oh, a gente quer dividir aqui a casa porque meu pai morreu e deixou uma casa para a gente vai devolver. O cartório ir lá e muito bem fazer o documento e passar para eles dois. Isso não pode. O documento que prova que aquela pessoa morreu é a certidão de óbito. O cara não vai mostrar uma selfie do enterro, não vai. Pergunta o coveiro se não enterrou ele, e isso não existe. Tem que ter o documento.
Então, algumas coisas só se resolve com essa documentação. Então, é necessário e importante fazer o mais Mas, rápido tipo, é um possível. valor alto ou seria só um valor simbólico? É pouca coisa. Se eu não me engano, eu ouvi o sogro do meu pai faleceu até vítima do Covid-19, o senhor já com 84 anos, já tinha uma série de coisas, né? E a doença aproveitou e levou o cara, né? Se eu não me engano, R$ 70 o preço do documento. Pelo menos foi isso que eles pagaram lá na cidade de Bahia, ok? Para fazer essa questão. Deu entrada no, no cartório com um documento que veio do hospital, confirmando o óbito, e aí os caras fizeram lá a certidão de óbito. Se eu não me engano, o valor foi esse, né? Então é um valor não tão alto, né? Dá para o cara. Dá É um para o valor cara. simbólico, basicamente, É na primeira praticamente simbólico, apresentação. praticamente simbólico. Ok? Então vamos lá, gente. Taxa de natalidade, os que nascem vezes 1.000 dividido pela população absoluta. Taxa de mortalidade, os que chegam a óbito vezes 1.000 dividido pela população absoluta. Agora presta atenção na parada. Essa taxa agora que eu vou falar, ela é muito usada em questões, que é o seguinte: é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Eu pego a quantidade de pessoas que nasceram, pego a quantidade de pessoas que morreram e subtraio. O resultado disso é o que nós chamamos de crescimento. Agora se liga nessa informação. Crescimento vegetativo ou É o tanto de planta que natural. nasce na região. Oi? É o tanto de planta que nasce na região. Na verdade, o termo vegetação vem disso. Vegetação é uma coisa natural. Ok? Vegetação é uma coisa natural, diferente de plantação. Mesmo sendo vegetais, mas ali há interferência humana. Eu plantei aqui em casa aqui uns pés de pimentão, uns coentros, uns negócios aí, estava até jogando água ontem à noite ali nos negócios ali. Ah, dar uma desestressada aí e arrumar o que fazer nesse quintal, acaba preso dentro de casa o tempo todo, apanhando todo dia da mulher, é complicado, ninguém denuncia, bicho. Isso não passa na Globo. Então, Isso a Globo não mostra. vegetal vem disso mesmo, certo? Tá ligado à questão natural. Quando uma pessoa, por exemplo, se acidenta, fica naquelas, perde os sentidos, né? Fica naquela condição bem complicada em hospitais, a gente não usa o termo estado vegetativo, é porque é como se fosse uma planta, né, cara? Está vivo, mas sem sentidos, né? O que difere os seres humanos dos outros seres. E aí vem de natural. Aí por que vem de natural? Preste atenção. Nascer uma coisa natural? Sim. Nascer uma coisa natural. Morrer também uma coisa natural? Sim. Então, o crescimento natural da população é a diferença entre os que nascem e os que morrem dentro de uma determinada região. Ok? Nascer e morrer faz parte do ciclo da vida, né? O ciclo da vida: nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Seria o ciclo da vida para as mulheres, né? Para os homens nasce, cresce, abestalha e casa. Aí morreu aí, ok? É um pouquinho diferente. Inclusive, professor, o Pode senhor sabe falar. qual é o vegetal mais caro do mundo É o atualmente? quê? O senhor sabe qual é o vegetal mais caro do mundo atualmente? Não sei não, cara. É o Schumacher. Ei, velho. Complicada a situação do Schumacher, né, velho? O Schumacher tá complicado, bicho. Não sei não. Eu acho que ele vive, ele ainda gera dinheiro para a família dele. Eu espero que ele se recupere. Eu sou muito É fã porque é de aquela Schumacher. questão, né? Ele trabalhou agora. Com toda sinceridade, quando Schumacher parou de correr, eu parei de acompanhar a Fórmula 1. Parei de acompanhar a Fórmula 1. Foi o meu último ídolo da Fórmula 1, né? Aí esses outros cabos aí agora com os carros que andam quase sozinho, até a Nania no carro daquele ganha. Né? É. Mas vamos lá. Então, taxa de natalidade, taxa de mortalidade,
crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Aí surge uma coisa meio louca. Olha a expressão que surge. Surge uma expressão que dentro do estudo de população não é errado. Porque esse crescimento vegetativo, esse crescimento natural, ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai ser positivo quando naquela região nascer mais gente que morrer. Mas pode acontecer, por algum caso fortuito aí, ou de força maior, de você ter mais mortes que nascimentos. Uma cidade, por exemplo. E aí, dentro do intervalo de um ano, que é quando é verificado esses dados, são em intervalos de um ano. Isso é comum em cidades europeias. Já está acontecendo isso. Pronto, Por causa de uma população muito velha. Eu ia falar isso. A galera controla a natalidade, a população envelheceu muito ao longo do tempo e pode, ao longo de um ano, morrer mais gente do que nascer. Esses dados eles são conferidos ao longo do ano. Então, aí o que é que acontece? Olha a expressão que nós utilizamos. Crescimento negativo da população. Ah, professor, mas se crescer é o aumento. Como é que o crescimento é negativo? A população tinha, vou pegar aqui como exemplo aqui, 10 mil habitantes numa cidade, 10 mil, e aí morreram 70, certo? E nasceram apenas 50. Então, essa população que tinha 10 mil, ela caiu 20. Ela foi para 9.980. Ela diminuiu. Então, isso é chamado de crescimento negativo. Ok? Usa-se essa expressão. Se vocês lerem nos textos aí, ou forem resolver alguma questão e tiver essa expressão, não estranhe, não. Ok? Uma população, quando diminui, usamos a expressão crescimento negativo. Ok? Então, outra taxa que nós vamos observar agora, certo? É a taxa de fecundidade ou fertilidade. Aí é simples. Na taxa de fertilidade, a gente observa o seguinte: o número de filhos por mulher. Esse é muito importante para a gente compreender o crescimento real de uma população. Você observa o número de filhos de até 5 anos para mulheres de 15 até 49. Então, você pega aquilo que se chama de idade reprodutiva e você pega apenas as crianças de até 5. E aí você tem uma ideia se a população daquela região ela está crescendo ou não. É um dado muito usado. Vocês vão ver o quanto vai aparecer isso nas questões. Pode falar. Se é de 15 a 49, e esses meninos têm filho com 12, 13 anos, não entra não na conta? Aí vamos lá, presta bem atenção. Nessa taxa não entra. Por quê? É uma raridade. Pode ter certeza disso. Para você ter ideia, eu acho que no ano de 2017 ou 2016, agora não lembro. Mas aqui na Paraíba nós tivemos apenas 20 nascimentos com mães abaixo dos 15 anos. Certo? Abaixo dos 15 anos. Certo? Tem até um caso com 12, né, 13 anos. Mas assim, esse é um dado internacional. Certo? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca que ser mãe aos 15, e aí você vai engravidar aos 14, né, até aos 15 mesmo, 15. Não, 15 já entra na taxa de fecundidade. Você ser mãe aos 14, você engravidou bem cedo. A proporção é muito pequena. Então, você não considera isso como uma normalidade. Quando você chega na faixa de 15, 16, 17, o número aumenta muito. Aí você já tem que observar dentro disso que a gente está falando aqui. E gravidez depois dos 49 já começa também a ser um percentual muito pequeno mesmo. Aí por questão biológica mesmo, questão das mulheres. Então, para você ter uma ideia
desse dado, você pega essa galera de 15 a 49, perdão, e pega as crianças de 0 a 5. Por quê? Porque vocês quase todos estariam dentro da taxa de fecundidade. Eu conheço as mães de vocês, né, porque vão na escola, vão nas reuniões que eu estou lá participando, e tem muita mãe nova, mãe de 30 e poucos anos aí. Então, imagina aí vocês, primeiro ano do ensino médio, ainda dentro da taxa de natalidade. Eu não teria um dado tão específico, tão um indicador tão interessante para poder observar esses aspectos. Ficaria sem sentido, ficaria uma coisa meio aberta. Então, eu pego crianças de 0 a 5 e mulheres de 15 a 49. Aí eu tenho um indicador muito, muito preciso. Eu tenho um indicador muito importante que me faz fazer uma série de observações daquela comunidade. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Preste atenção, vou parar de gravar aqui. Certo?